história é triste, e espero que nunca aconteça nada parecido com nenhum de vocês. Mas aqui está um exemplo de como uma pessoa pode passar por todos os 5 estágios da dor. Hoje vou contar como lidar com isso. Como sempre acontece, tudo começou no momento mais inapropriado da vida. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, tinha minha amada mãe, os melhores amigos do mundo e uma linda namorada. E aí, comecei a ter dores de cabeça. Nada demais, né? Pensei que era por causa do clima ou por não ter dormido direito. Então simplesmente tomei alguns analgésicos e segui com minha vida. Mas depois de algumas semanas, além da dor de cabeça, comecei a sentir tonturas. Eu só ficava na cama, mas parecia que estava balançando para frente e para trás, como se estivesse em um navio em meio a uma tempestade. Claro, tive que procurar um médico. Na consulta, ele me examinou e disse que precisava fazer uma tomografia do meu cérebro, por causa dos meus sintomas. Depois dos exames, ficamos na recepção esperando pelo resultado. Eu vi que minha mãe estava muito preocupada e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Fiquei um pouco confuso, mas ela contou que muitos anos atrás, meu pai teve que fazer uma cirurgia e estava lutando contra uma doença. Os médicos disseram que ele só tinha 2 anos de vida. Meu pai queria deixar alguma coisa sua neste mundo. E 1 ano depois eu nasci. Após 1 ano, ele morreu. Minha mãe dizia que eu sou igualzinho a ele, mas não tenho nenhuma lembrança dele. Isso não facilitou as coisas nem um pouco. Eu queria animá-la, então disse que eu não poderia estar com câncer e que teríamos a prova disso em breve. Mas eu estava errado. O médico nos chamou e tinha más notícias. Ele mostrou uma imagem do meu cérebro e apontou para um ponto brilhante nele. Ele disse que aquilo era um tumor. Aí perguntou se alguém na família já tinha tido câncer, pois eu poderia ter uma predisposição a esta doença, e este tumor poderia ser maligno. E disse, agora ele está bem pequeno e precisa ser retirado. Quanto antes fizermos isso, melhor. Mas juro para você, eu não vi nada. Me recusei a acreditar que estava com câncer. Aquele pontinho era tão pequeno que poderia ser qualquer outra coisa. Naquele momento tudo estava absolutamente claro para mim. Aquele médico estava enganado e precisávamos ir a outro hospital para que eles me dessem um remédio para enxaqueca. Minha mãe implorou para eu começar o tratamento o mais rápido possível, mas eu era grandinho o suficiente para tomar minhas próprias decisões. Outra semana se passou e enfiei a cara nos analgésicos de novo, tentando convencer minha mãe de que eu estava me sentindo melhor e que ela não precisava se preocupar. Mas ao mesmo tempo notei que minha visão tinha piorado e fiquei com medo. Parece que o médico tinha mesmo razão. Fiz a tomografia de novo e agora tudo estava mais visível. O tumor estava no meu cérebro e tinha aumentado. Não restava dúvida alguma de que eu tinha um tumor cerebral. Isso deu fim ao primeiro estágio da dor, a negação, e as coisas começaram a piorar. O hospital se tornou minha nova casa. Eu não queria aceitar o diagnóstico e ficava furioso com praticamente tudo. Os médicos com seus jalecos brancos, os intermináveis exames, a comida do hospital e meu quarto, que mais parecia uma prisão. Mas o que mais me deixava com raiva era a pena que as pessoas sentiam de mim. Meus amigos e minha namorada costumavam me visitar com rostos tristes e tentavam dizer que tudo ficaria bem. Minha mãe só segurava minha mão e chorava. Eu estava de saco cheio daquilo todo. Por que eu? Por que aquilo estava acontecendo comigo? Predisposição ao câncer. Aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Era aquela herança que meu pai tinha me deixado? Um tumor cerebral? Eu estava no hospital agora porque meus pais resolveram ter um filho que seria predisposto ao câncer. Joguei a culpa na minha mãe, gritei com ela e a expulsei do quarto. Eu nunca tinha sentido tanta raiva em toda a minha vida. Pensei que seria mais fácil se eu ficasse sozinho, mas ninguém queria me deixar. Quando eu estava tomando soro, uma comitiva inteira de amigos veio me visitar. E claro, eles começaram a dizer o quão importante era ficar com quem a gente ama, e que minha mãe deveria estar lá comigo, blá blá blá. Cada palavra me deixava com mais raiva ainda. Eles não estavam entendendo. Eu estava morrendo. E agora queriam me dizer o que fazer? Gritei com eles e pedi para ir embora. Mas não foram. Disseram que eu precisava do apoio da minha família, mesmo não entendendo isso naquele momento. Aí eu gritei, se vocês não me deixarem em paz, eu mesmo vou embora. E arranquei a intravenosa da mão e levantei rápido. Mas antes de chegar até a porta, minha cabeça começou a girar e meus olhos escureceram. 1 segundo depois, desmaiei. Esse era o estágio da raiva.
Ele é bem perigoso, pois poderia ter machucado a mim mesmo e a outras pessoas durante o surto. Quando acordei, a primeira coisa que vi foram as caras assustadas dos meus amigos. Eu estava aterrorizado e comecei a chorar. Só havia um pensamento na minha mente: eu não quero morrer. Pela primeira vez senti medo e repeti essas palavras como se fossem um mantra: não quero morrer, não quero morrer. Depois de 2 dias eu estava pronto para a cirurgia. Não é minha intenção assustá-lo, então eu vou poupá-lo dos detalhes. Mas é importante ressaltar que a operação não resolveu o problema totalmente. Pois antes, quando fui ao médico e me recusei a acreditar nele, o câncer teve mais tempo para progredir. E a cirurgia só me deu mais um pouco de tempo de vida. De acordo com os médicos, vou viver mais 2 ou 3 anos. Pois é, agora tenho uma data de validade. Mas eu não me conformei com isso. Depois de ter recebido alta do hospital, passei meus dias na internet, lendo sobre pessoas que tiveram casos parecidos com o meu. E descobri que algumas vivem muito mais que 3 anos. Outras até se curaram totalmente. Na minha pesquisa, encontrei um artigo sobre um homem que tinha vencido a luta contra o câncer. E ele publicou muitos livros sobre sua luta contra a doença e como a religião havia o ajudado. Eu li todos eles. Por incrível que pareça, ele tinha se curado da doença com a ajuda de práticas espirituais. E hoje viaja ao mundo e as ensina para outras pessoas. Eu pensei, esta é a minha chance. Em pouco tempo, ele daria um seminário em uma cidade perto da minha. Mas quando falei sobre isso com a minha mãe, ela não se empolgou tanto quanto eu. Na verdade, foi o contrário. Ela ficou com medo e começou a se preocupar. Ela temia que eu participasse de algum culto, mas a convenci de que estava tudo bem e que eu precisava daquilo. Então ela topou me deixar ir, mas com uma condição. Ela iria junto para se certificar de que estava tudo bem. Nós gastamos uma nota preta para ir. E eu estava ansioso para que o dia do seminário chegasse logo. Nós chegamos ao endereço do evento. Era uma espécie de ginásio ou algo do tipo, onde haviam montado um palco e colocado cadeiras. A plateia estava cheia de pessoas muito esquisitas. Pouco depois, o mentor entrou no palco. Por quase 1 hora, ele falou sobre o mundo espiritual do homem e como as coisas materiais interferem na evolução espiritual. Mas aí, ele disse que iria mostrar para a plateia como tudo funcionava. Um menino em uma cadeira de rodas apareceu no palco e o mentor disse que o faria andar usando o poder da mente. Todos ficaram em silêncio por um momento. Por alguns segundos, o mentor olhou para o menino, que de repente se levantou e começou a andar. A plateia explodiu com aplausos. Todos ficaram loucos com o que tinham acabado de ver. Aí começaram a se levantar de suas cadeiras e tentaram chegar ao palco. Foi um caos. Naquele momento, minha mãe me pegou pela mão e me guiou rapidamente até a saída. Eu perguntei por que estávamos indo embora. Ela disse: "Você não está vendo? Esse homem é uma fraude, eu sabia." "Mas por que você me deixou vir então?" perguntei. Aí minha mãe me explicou tudo. Ela disse que queria que eu visse com meus próprios olhos. Eu tenho esperança de me curar, e essa esperança pode ser manipulada e usada por outras pessoas. E ela tinha razão. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para ter mais um dia de vida. É por isso que o estágio da barganha é perigoso. Você tem essa esperança cega de felicidade e pode prejudicar os outros e a si mesmo, e até perder o que já tem. Então, eu tinha que usar a razão e aceitar o meu destino. Depois de perceber que eu não podia mudar nada e que esses 3 anos eram tudo o que me restava, o fardo pesado do estágio da depressão caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Eu tinha que continuar a viver. Mas por quê? Pra quê? Não vou conseguir fazer faculdade, não vou poder viajar, não vou conseguir formar minha própria família. Durante o dia, minha namorada tentava me animar, e eu me sentia melhor, mas à noite eu tinha insônia e ficava absorto em meus próprios pensamentos obscuros. Eu li livros sobre a morte e assistia a filmes tristes. Uma noite, porém, percebi uma coisa. Tanto nos livros quanto nos filmes, os heróis geralmente iam para a praia para ver o nascer do sol no mar. Como nos filmes Antes de Partir e Knock on Heaven's Door. E eu tive essa ideia louca de levantar do sofá e ir para a praia com a minha namorada. A viagem duraria no máximo 2 horas. Poderíamos ver o nascer do sol e voltar para casa na manhã do dia seguinte. Havia muito tempo que eu não fazia nada romântico, então eu quis fazer uma surpresa para Lily. Peguei o carro da minha mãe e fui direto para a casa da minha namorada. Ela ainda estava acordada. Eu subi até a janela dela e bati. Primeiro ela ficou assustada, mas depois que me viu, ficou encantada. Eu disse que tinha uma surpresa, e poucos minutos depois estávamos dirigindo rumo ao litoral. Apesar de ser uma ideia louca e estranha, a Lily estava feliz.
Diz que pela primeira vez em meses eu parecia estar empolgado. Nós dirigimos em direção à praia e conversamos sobre um monte de coisas. Pouco depois, a Lily adormeceu e eu continuei dirigindo, olhando para aquela linha branca interminável no meio da rodovia. Era como se ela estivesse me hipnotizando. E pouco depois, meus olhos começaram a fechar também. Não lembro quando apaguei, mas de repente ouvi uma buzina de carro e o grito da Lily. Abri meus olhos e vi dois faróis grandes se aproximando bem rápido. Nós estávamos prestes a bater em um carro que vinha no sentido oposto. Eu mal tive tempo de puxar o volante para o lado e pisar nos freios. Por sorte, não batemos. A Lily estava apavorada. Nós dois poderíamos ter morrido naquele momento. Eu a abracei forte e disse em pânico: Desculpe, eu cochilei, me perdoe. Nós dois mal conseguíamos respirar de tanto medo. Depois daquilo, nenhum de nós estava com um clima para romance. Eu levei a Lily para casa, coloquei o carro na garagem e fiquei um bom tempo sem conseguir dormir. Minhas mãos ainda estavam trêmulas. Um pensamento passou pela minha mente. Eu estava pronto para morrer, mas jamais poderia me perdoar se alguma coisa tivesse acontecido com a Lily. Como minha mãe se sentiria? Ou meus amigos? Naquele momento, eu provavelmente fui para o último estágio, o da aceitação. Sim, poucas coisas mudaram. Ainda estou morrendo. Mas me dei conta de que ainda tenho motivação para viver. Minha vida não pertence só a mim, mas também às pessoas que amo, que me apoiaram durante todo este tempo, mesmo quando eu pensei que não precisava delas. E foi só graças a elas que ainda estou aqui e que consegui aceitar o fato de que vou morrer. Então, não importa quanto tempo de vida eu ainda tenha, vou dedicar a meus amigos, a minha namorada e a minha mãe. Espero que isso nunca aconteça com você. Mostre este vídeo para seus parentes e amigos e seja sempre paciente